Você já se perguntou por que sente um vazio mesmo quando tudo parece estar no lugar? Por que, mesmo cercado de conquistas, há uma inquietação silenciosa que insiste em permanecer? Enquanto você escuta isso, permita-se mergulhar nas profundezas do seu ser, onde as respostas não são ditas, mas sentidas. A vida moderna nos ensinou a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Somos condicionados a preencher o silêncio com ruídos, a substituir a introspecção por distrações. Mas há um chamado sutil, quase imperceptível, que nos convida a retornar ao centro, ao ponto de origem onde reside nossa verdadeira essência. Feche os olhos e sinta. Há uma energia pulsante que emana do seu interior, uma vibração única que é só sua. Essa energia é a manifestação da sua consciência, o reflexo da sua alma em sua forma mais pura. Ela não pode ser comprada, ensinada ou imitada. Ela simplesmente é. Ao longo da história, mestres espirituais e filósofos como Hermes Trismegisto e Carl Jung nos mostraram que o verdadeiro poder reside na integração da sombra, na aceitação de todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que preferimos esconder. A alquimia interior não é sobre transformar chumbo em ouro, mas sobre transmutar medo em amor, dor em sabedoria. Visualize sua energia retornando agora. Cada respiração é uma oportunidade de reconexão, de realinhamento com o seu propósito mais elevado. Não se trata de alcançar um estado perfeito, mas de abraçar a imperfeição com compaixão e coragem. Enquanto você continua essa jornada, lembre-se, o despertar não é um destino, mas um caminho contínuo de autodescoberta. E nesse caminho, cada passo, por menor que seja, é significativo. Comente, eu senti isso, se algo te tocou. Compartilhe com alguém que precisa se reconectar. Se inscreva para não esquecer de si mesmo. Sua alma não quer mais sobreviver. Ela quer despertar. Há um instante em que tudo desacelera, não por fora, mas por dentro. Um silêncio se instala, não como ausência de som, mas como presença de algo mais antigo que as palavras. E é nesse silêncio que você começa a escutar uma outra voz, não a do mundo, não a dos outros, mas a sua. Ela não grita, ela sussurra, ela não exige, ela convida. A maior revolução começa quando você para de lutar contra esse chamado, porque algo em você sabe que não veio até aqui para manter tudo igual. Algo em você sabe que existe mais, não mais coisas, mais verdade. Você começa a perceber que a exaustão não vem apenas do que você faz, mas de tudo o que você sustenta sem acreditar mais. Sorrisos forçados, acordos silenciosos, papéis que não fazem sentido. E aos poucos, começa o desfazer. Não é fácil. O velho se agarra. Ele te conhece. Ele sabe onde apertar. Mas a dor de permanecer é, de repente, maior que o medo de mudar. E então você se permite cair, não em fracasso, em autenticidade. Você se solta do que não é mais você. E no meio dessa queda, começa a leveza. Enquanto você escuta isso, sinta como seu corpo reage. Talvez um nó na garganta, talvez um calor no peito. Isso não é fraqueza, é memória. Sua alma reconhecendo que já viveu essa entrega, que já se perdeu e se encontrou outras vezes. Que não é o fim, é retorno. Cada vez que você respira consciente, você diz sim para si mesmo. Não um sim performático, mas um sim de raízes, de presença, de pertencimento ao agora. Se algo dentro de você está se mexendo, deixe que se mova. Não segure, não controle, apenas testemunhe. No meio da narrativa cotidiana, entre compromissos e distrações, você pode esquecer que é possível viver diferente, que não precisa conquistar o mundo para merecer descanso, que não precisa agradar para ser digno, que não precisa seguir fórmulas para ser inteiro. E talvez, só talvez, seja a hora de voltar para si. Não amanhã, agora. Com suavidade, com coragem, com respeito ao seu próprio ritmo. Inscreva-se para lembrar disso sempre que esquecer. Você não está só nesse caminho. Comente, eu senti isso, se algo vibrou aí dentro.
compartilhe com quem também anda cansado de si mesmo. E se puder, escolha hoje se reconectar com o que é real. Você não veio até aqui por acaso. Você está voltando para casa. Há um cansaço que não nasce do corpo, mas da alma. Ele não se resolve com uma noite de sono ou um final de semana de folga. É o peso de carregar versões suas que já expiraram. Personagens que foram úteis, talvez até necessárias, mas que já não vibram em sintonia com quem você se torna. Você sente isso no fundo do peito, uma vontade de desaparecer, não para fugir, mas para voltar como verdade, em silêncio, sem pressa, sem precisar explicar. Porque há dores que não querem palco, apenas espaço para respirar. Você começa a se afastar, primeiro das conversas que não dizem nada, depois dos lugares onde sua presença virou obrigação, e por fim, das pessoas com quem você precisa esconder sua profundidade. Não é arrogância, é higiene emocional. E no vazio que se forma, você começa a escutar algo que sempre esteve ali, mas era abafado, a sua frequência original, um tom que é só seu. Ele não precisa ser alto, precisa ser real. E você sabe, mesmo sem palavras, que não dá mais para seguir se traindo. Enquanto você escuta isso, feche os olhos por um instante. Respire com intenção. Perceba que você está inteiro agora. Não pela ausência de feridas, mas pela coragem de olhá-las sem desviar. Essa coragem é alquimia. É ela que transforma as partes negadas em sabedoria viva. E cada vez que você escolhe permanecer presente, mesmo diante da dor, um elo se fortalece entre você e seu centro. A sua verdade não exige aprovação. Ela só precisa ser sustentada. Talvez você esteja nesse ponto da jornada, cansado de lutar por pertencimento em espaços onde sua alma se encolhe. Talvez esteja finalmente aceitando que a sua paz vale mais do que qualquer aceitação. E é aqui que o caminho muda. Não por mágica, por decisão, por presença, por silêncio. E se algo em você está reconhecendo esse momento, inscreva-se para manter essa lembrança viva. Este espaço é seu. Este retorno é só seu. Comente "Eu senti isso", se essas palavras encontraram algo esquecido em você. Compartilhe com quem precisa lembrar que o vazio não é um castigo, é um portal. E sinta, a sua alma não quer mais representações. Ela quer realidade. Você começa a perceber que nem toda mudança chega com estardalhaço. Algumas vêm em silêncio. Não há anúncios, não há testemunhas. Só você e um leve deslocamento interno. Algo que não se explica, mas se sente. De repente, o que te alimentava já não nutre. O que te emocionava já não alcança. O que parecia essencial se torna ruído. E você percebe que não é o mundo que está mudando, é o seu olhar. E esse olhar revela com clareza brutal. Não dá mais para fingir conforto onde há incômodo. Não dá mais para permanecer onde sua essência não cabe. Esse é o início de uma morte simbólica. E como toda morte, assusta. O antigo resiste. Tenta te puxar de volta com promessas de segurança, reconhecimento, rotina. Mas algo em você já não responde. O que antes era desejo agora soa como prisão. E ainda que não saiba o que vem depois, você sente. É hora de ir. Ir sem saber. Ir mesmo tremendo, porque ficar dói mais. E no meio dessa travessia, você descobre que a dor não é inimiga. É um sinal. Ela não quer te punir. Ela quer te acordar. Enquanto você escuta isso, sinta seu corpo. Ele carrega registros que sua mente já esqueceu. Cada tensão, cada suspiro é um vestígio de batalhas invisíveis. Honre isso. Honre o quanto você resistiu, o quanto você sobreviveu. Mas permita-se agora baixar as armas. Não para se render, mas para se relembrar. Você não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para si mesmo. Você está aqui, vivo, sentindo, e isso basta. Talvez você tenha começado a dizer não mais vezes. Não há encontros que te drenam. Não há respostas automáticas. Não há o papel de quem sempre segura tudo. E talvez, com esses nãos, esteja nascendo um sim para o novo, para o leve, para o verdadeiro.
E se esse processo está acontecendo em você, inscreva-se para caminhar consciente. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma presença que diga: você não está errado por mudar. Comente: eu senti isso, se reconheceu esse instante silencioso de transformação. Compartilhe com quem precisa lembrar que a alma não evolui aos gritos. Ela sussurra. E agora, talvez pela primeira vez, você está escutando. Há um ponto na jornada em que você para de correr, não por cansaço, mas por despertar. Você percebe que a pressa era fuga, que o acúmulo era medo, que o barulho era distração. E quando isso acontece, um outro ritmo se instala, mais lento, mais presente, mais sincero. Nesse novo compasso, cada gesto carrega sentido, cada silêncio tem peso, cada escolha se torna um espelho, porque agora você não vive mais para impressionar, você vive para alinhar. E esse alinhamento não exige performance, exige presença. Você começa a cuidar mais do que consome, não apenas no prato, mas na mente. Observa os pensamentos como quem zela por um jardim. Percebe quais emoções germinam em você e quais te contaminam. E com essa consciência, o filtro se afina. As conversas mudam, os vínculos se estreitam. O olhar fica mais agudo, mais compassivo, porque você entende que tudo que você absorve se torna você. E você não quer mais carregar o que não vibra com sua verdade. A seleção não é julgamento, é respeito por si. Enquanto você escuta isso, respire profundamente e se pergunte: o que eu estou nutrindo em mim agora? São memórias? São mágoas? São expectativas? Ou é um espaço novo, onde o silêncio pode florir? Esse espaço é precioso. É nele que sua essência respira. E quando você começa a honrar esse espaço, o mundo ao redor começa a te tratar diferente. Não porque ele mudou, mas porque sua energia está diferente. Mais clara, mais firme, mais sua. Talvez você esteja nesse ponto de transição, onde não se sabe mais como caber nos antigos moldes, mas ainda não se aprendeu a ocupar os novos. Não se cobre. A ponte entre um eu e outro não é feita de certezas, é feita de presença. E presença se cultiva. Se esse texto tocou algo em você, inscreva-se. Não para seguir alguém, mas para não se esquecer de si mesmo. A jornada não se caminha só. Comente: eu senti isso, se algo despertou aí dentro. Compartilhe com alguém que precisa aprender a desacelerar por dentro. E lembre-se, sua alma não quer velocidade, ela quer verdade. Existem momentos em que você sente como se estivesse entre dois mundos. O antigo ainda te chama, mas já não te prende. O novo acena, mas ainda não se revela por completo. Você está no meio, no entre, no vácuo onde nada é claro, mas tudo está se formando. Essa é a travessia mais sagrada e mais solitária, porque não há mapa, não há garantias, só a confiança miúda de que algo maior se move em silêncio. E essa confiança não vem da mente, vem do corpo, da alma, do cansaço que já não aceita mais o disfarce. Você começa a notar uma estranha leveza em soltar o controle. Já não quer tanto convencer, explicar, justificar. As certezas que você carregava começam a se dissolver, e com elas surge um novo espaço interno, não mais para verdades fixas, mas para escutas profundas. E nesse espaço, sua percepção se amplia. Você enxerga com mais profundidade, sente com mais clareza, e entende que a sabedoria não está em saber tudo, está em saber sentir. Enquanto você escuta isso, sinta as partes de você que resistem a esse vazio. É natural. A mente quer definir, rotular, organizar, mas a alma quer vivenciar. Ela não quer teorias, quer presença. E nesse embate surge um aprendizado. Você não precisa resolver tudo agora. Pode apenas ser, respirar, acolher. A transição não se apressa, ela se permite. E ao se permitir, você começa a florescer no tempo exato do seu ser. Talvez você esteja se afastando de pessoas que não ressoam mais com sua verdade. Talvez esteja dizendo não sem culpa, sim sem pressa. Talvez esteja olhando para si com mais gentileza. E se isso está acontecendo, inscreva-se.
Não para seguir uma fórmula, mas para manter acesa essa lembrança. Você está voltando para casa. E casa é onde sua alma respira em paz. Comente: eu senti isso, se esse entrelugar também é seu agora. Compartilhe com alguém que está nesse ponto de transição interna. E lembre-se, o invisível é onde o essencial começa a se tornar real. Um dia você acorda e percebe que o que te irritava já não ecoa tanto, que o que te feria já não penetra tão fundo, que o que te movia já não te impulsiona mais. Não é insensibilidade, é cura. E cura não é a ausência da dor, é a dissolução da identificação com ela. É o ponto onde a ferida se transforma em sabedoria e o silêncio passa a dizer mais do que 1000 discursos. Você para de reagir por impulso. Começa a escolher. E essa escolha é liberdade. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Não precisa mais provar para se sentir digno. O palco se torna desnecessário. A plateia, irrelevante. O que importa agora é a verdade interna. Aquela que não precisa ser compreendida por ninguém além de você. E quanto mais você se alinha a essa verdade, mais a sua presença se torna magnética. Não por performance, mas por autenticidade. As máscaras caem, os ruídos cessam, e o que sobra é você, cru, real, essencial. Enquanto você escuta isso, respire devagar e observe. O que em você já não reage como antes? Onde você já começou a deixar de lutar? Isso não é desistência, é maturidade. É quando a alma, exausta de resistir, decide confiar. E nessa confiança, nasce um novo tipo de força. Uma força silenciosa, que não se impõe, sustenta, que não ataca, acolhe, e que, ao invés de controlar, permite. Permite o outro ser, permite a si mesmo sentir. Permite a vida fluir. Você talvez não tenha percebido, mas esse processo já começou em você. O peso diminuiu, as expectativas perderam o brilho, a presença ganhou espaço. E se isso te toca, inscreva-se, não por conveniência, mas para manter acesa a chama da lembrança. Você está se tornando inteiro. E inteireza não precisa de adorno, precisa de coragem. Comente: eu senti isso, se algo aqui falou com sua alma. Compartilhe com alguém que já está cansado de reagir sempre do mesmo jeito. E lembre-se, sua evolução não será televisionada. Ela acontecerá nos bastidores, no silêncio, na sua presença cada vez mais viva. Às vezes, a alma sussurra onde a mente gritaria. Você sente o desconforto antes de entender a razão. Sente o chamado antes de ter um caminho. E nesse intervalo entre sensação e clareza, mora o verdadeiro processo. Não é sobre correr atrás de respostas, mas sobre aprender a ficar com as perguntas. É ali, no escuro, que sua luz começa a ganhar contorno. Não a luz do entusiasmo artificial, mas a luz densa, silenciosa, que só nasce quando você se permite estar inteiro, mesmo na incerteza. Você começa a perceber que o silêncio já não te assusta tanto, que a solidão já não soa como punição, mas como templo. E nesse templo você ouve a si mesmo de forma inédita. A sua respiração se torna oração. Seus pensamentos, ecos de velhas narrativas que você já não quer mais alimentar. Você se recolhe, não por fuga, mas por necessidade de verdade. E esse recolhimento começa a limpar o campo. O que era barulho vira espaço. O que era urgência vira pausa. O que era angústia vira portal. Enquanto você escuta isso, imagine-se sentado consigo mesmo. Nenhum papel a representar, nenhuma obrigação a cumprir. Só você e o que ainda pulsa. Isso é encontro. Isso é retorno. E talvez, nesse retorno, você comece a lembrar que não precisa se adaptar a todo o ambiente. Que não é sua função caber em moldes que sufocam sua expansão. Você é livre. E liberdade não é ausência de laços, é a presença de escolhas alinhadas com sua alma. Se algo em você está pedindo mais silêncio, mais espaço, mais presença, escute, não adie. E se esse processo estiver reverberando em seu corpo agora, inscreva-se, não como hábito, mas como um gesto de ancoragem nesse novo estado de ser.
Deixe que essa lembrança viva em você. Comente: eu senti isso, se o templo do silêncio já se abriu em seu interior. Compartilhe com quem também está descobrindo que não precisa mais se esconder atrás de ruídos. E lembre-se, há uma sabedoria que só se revela quando tudo o que não é você começa a sair de cena. Há um instante em que o mundo exterior perde o poder de ditar quem você é. Não acontece de repente. Acontece quando você para de buscar reflexo nos olhos dos outros, quando percebe que nenhum aplauso compensa o abandono de si mesmo, que nenhuma conquista vale a dor de silenciar a própria essência. E nesse despertar você não se torna frio, você se torna verdadeiro, porque começa a entender que presença não é se encaixar, é se sustentar. Você começa a dizer mais não, não há conversas que desviam, não há rotinas que drenam, não há obrigações que só existem por inércia. E cada não que vem da alma é um sim para a sua integridade. No início pode parecer solidão, mas com o tempo você percebe, é liberdade. Você não está se afastando do mundo, está apenas se aproximando de si. E o mundo que vale a pena se revelará no tempo certo, não como distração, mas como espelho do seu novo centro. Enquanto você escuta isso, respire e sinta onde seu corpo ainda se dobra para caber, onde ainda negocia sua paz para manter aparências. Esse aperto é um convite, não para lutar, mas para soltar, para deixar ir o que não te honra mais, para abrir mão da tentativa de manter o que já não se sustenta. Esse é o verdadeiro renascimento, não aquele que se anuncia com luz e euforia, mas o que acontece em silêncio, no momento exato em que você decide não se trair novamente. Talvez hoje você esteja mais calado, mais seletivo, mais presente. Isso não é retração, é expansão silenciosa. Se você sente que está nesse processo, inscreva-se, não para fazer parte de algo, mas para lembrar que há outros despertando junto com você, cada um no seu tempo, cada um no seu silêncio. Comente: eu senti isso, se reconheceu esse ponto de ruptura serena. Compartilhe com quem precisa saber que dizer não também é um ato de amor. E lembre-se, sua alma não quer mais um lugar no mundo, ela quer um lugar em você. Chega um ponto em que até o que te parecia vital começa a perder a cor. O desejo de provar, de alcançar, de ser validado, começa a esvaziar. Não porque você desistiu, mas porque finalmente percebeu o custo. A máscara pesa, o personagem cansa. E então, algo em você sussurra: e se eu não precisar ser mais do que já sou? Essa pergunta muda tudo. Ela não busca uma resposta. Ela implode as antigas exigências. E no silêncio que resta, surge o mais difícil dos compromissos: ser fiel à própria verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Você começa a andar mais devagar, a ouvir o que antes passava despercebido. O som da respiração, o peso das palavras, a energia por trás dos gestos. A vida deixa de ser um roteiro e vira presença. E nessa presença você se surpreende. O que sempre procurou fora começa a nascer dentro. O amor que mendigava se revela em autoacolhimento. O sucesso que perseguia se transforma em coerência. A paz que idealizava se revela como entrega. Enquanto você escuta isso, sinta as partes de você que ainda tentam manter o velho roteiro. A voz que diz: você precisa fazer mais. Você não é suficiente ainda. Olhe para ela com compaixão. Essa voz não é inimiga. É uma versão antiga tentando te proteger do desconhecido. Agradeça e depois, gentilmente, escolha outra frequência. Uma onde o fazer cede lugar ao ser. Onde o controle dá espaço à confiança. Onde a pressa se rende ao tempo da alma. Talvez você já tenha feito muito, tentado de tudo, e mesmo assim, algo segue faltando. Não é falha, é sinal. Sinal de que o novo não virá por acúmulo, mas por esvaziamento. Se isso ressoa em você, inscreva-se. Não para se informar, mas para se lembrar dia após dia de que a verdade não grita. Ela sussurra,
e está sussurrando agora. Comente: eu senti isso. Se esse esvaziar também ecoa em sua jornada. Compartilhe com quem precisa de permissão para parar de lutar. E lembre-se, às vezes o maior avanço é simplesmente parar de fugir de si. Há um tipo de exaustão que não nasce do excesso de atividade, mas da ausência de sentido. Você pode estar ocupado o tempo todo, cercado de tarefas, metas, expectativas, e ainda assim sentir um vazio que nenhuma realização preenche. Essa fadiga não é física, é existencial. É a alma te dizendo, com firmeza silenciosa: isso não é mais para mim. E você tenta ignorar, racionalizar, adiar, mas quanto mais insiste, mais algo dentro de você adormece. Até que um dia, você percebe que não quer mais continuar assim. Não é desistência, é despertar. Você começa a entender que a vida não é sobre funcionar, é sobre viver com inteireza, e isso exige desaprender. Deixar de lado a velha ideia de sucesso, a antiga versão de você que sobrevivia agradando, adaptando, suprimindo. O que nasce no lugar não é uma nova performance, é um novo estado de presença, mais lento, mais real, mais cru. E nesse estado, você começa a saborear a própria companhia, o próprio silêncio, a própria energia, sem precisar se preencher com o mundo. Enquanto você escuta isso, permita que seu corpo te diga a verdade. Onde ele endurece, onde ele grita, onde ele pede por pausa. Talvez você esteja carregando fardos que não são seus. Talvez esteja vivendo um roteiro que não escreveu. Talvez esteja tentando agradar fantasmas do passado. Tudo isso pesa, tudo isso cobra. E a alma, sábia como é, começa a desligar o entusiasmo quando o caminho não é autêntico. Não para te punir, para te redirecionar. Se você se sente esgotado, sem saber exatamente o porquê, isso já é um sinal. Um sinal de que algo precisa ser olhado com novos olhos, não com cobrança, mas com verdade. Se isso faz sentido para você, inscreva-se, para que esse chamado não se perca no barulho dos dias. A lembrança de si mesmo é uma prática. Comente: eu senti isso, se essa exaustão silenciosa já te tocou. Compartilhe com quem precisa entender que parar não é fracasso, é retorno. E lembre-se, sua alma não quer que você aguente mais um pouco. Ela quer que você desperte. Você começa a notar que não há mais emoção onde antes havia entusiasmo. Que as palavras que te moviam já não tocam. Que os vínculos que sustentavam sua rotina agora pesam. E isso não é o fim. É um começo. É o ponto exato onde a alma decide não se contentar mais com o raso, onde o brilho das velhas promessas já não encobre o cansaço de se repetir. Algo em você pede silêncio, pede espaço, pede verdade. E essa verdade, quando chega, não pede licença. Ela rompe, ela desarma, ela revela. É nesse instante que muitos confundem vazio com erro. Mas o vazio é fértil. Ele é o campo onde o novo ainda não se formou, mas o velho já não tem mais força. Você sente um desconforto profundo, não porque está no caminho errado, mas porque está saindo da ilusão. E a ilusão era confortável, segura, familiar, mas era mentira. E agora, você escolhe não mentir mais, nem para si, nem para o mundo. Mesmo que ainda não saiba como será depois, porque continuar negando custa mais caro do que se perder. Enquanto você escuta isso, feche os olhos por um momento. Sinta o peso daquilo que você não quer mais carregar, o esforço de sustentar um eu que já não te representa. Respire dentro disso. Não tente resolver. Apenas reconheça. Esse é o primeiro passo, o mais difícil, o mais necessário. O novo não entra por força, entra por abertura. E essa abertura só acontece quando você para de fugir do que sente. Talvez hoje seja um desses dias em que você não tem todas as respostas, em que tudo parece incerto, mas essa incerteza é sagrada. Ela te tira das repetições e te empurra para o real. Se isso faz sentido, inscreva-se. Para lembrar nos dias cinzas que não saber é também um caminho. Comente: eu senti isso.
Se esse reconhecimento silencioso tocou em você, compartilhe com quem precisa de permissão para não saber. E lembre-se, a alma não quer mais atalhos, ela quer presença. Algumas viradas não fazem barulho. Elas não chegam com datas marcadas, nem com testemunhas. Elas nascem discretas, como uma semente que germina no escuro. Você só percebe que algo mudou quando se vê agindo diferente, quando a antiga necessidade de resposta cede lugar ao silêncio, quando o impulso de agradar se dissolve em autenticidade, quando a urgência de ser aceito dá espaço ao conforto de ser quem se é. Esse é o sinal. Não de que tudo está resolvido, mas de que algo essencial está emergindo. Você não sente mais a obrigação de convencer, não sente mais o peso de justificar cada passo. Sua energia começa a se proteger por si, não por orgulho, por maturidade, porque você entendeu que nem todo lugar merece sua entrega, que nem toda troca vale sua paz, que nem toda conexão é saudável. E nesse reconhecimento nasce uma paz nova, uma que não depende do externo, uma que não exige plateia. Ela mora no simples, em estar presente, em ser inteiro, em não se trair. Enquanto você escuta isso, observe quais partes de você ainda tentam manter acordos antigos, quais padrões ainda se repetem por hábito, e não por verdade. Talvez você esteja nesse ponto, entre o automático e o autêntico, entre o esperado e o verdadeiro, entre o que te ensinaram a ser e o que você finalmente escolhe ser. Esse espaço pode parecer vazio, mas é nele que a sua real identidade começa a nascer. Fique ali, respire ali. Esse é o seu portal. Talvez hoje seja o dia de declarar, ainda que só para si, eu não volto para o que me apagava. Se esse sussurro te alcançou, inscreva-se, para lembrar que esse processo é real e você não está só. Cada despertar silencioso conta. Comente, eu senti isso. Se esse ponto de virada também aconteceu em você, compartilhe com quem está entre versões. E lembre-se, sua alma não precisa mais convencer ninguém. Ela só quer ser vivida. Você começa a perceber que a verdadeira força não está em se impor, mas em se sustentar. Não em vencer discussões, mas em manter a paz. Não em dominar o ambiente, mas em não se perder dentro dele. Essa força é outra, mais quieta, mais firme, mais profunda. E você só a descobre quando para de reagir a tudo, quando percebe que nem toda provocação merece sua energia, que nem toda urgência é sua responsabilidade, que há dignidade no silêncio. E que a verdadeira sabedoria é saber quando não responder. Esse é o momento em que sua energia muda, sem você fazer esforço, sem precisar anunciar. Você apenas passa a ocupar o próprio espaço com mais inteireza. As palavras diminuem, a escuta se aprofunda. E com isso, o mundo ao seu redor também começa a se reorganizar. Algumas relações se afastam, não por mágoa, mas por descompasso. Outras se aproximam, não por necessidade, mas por sintonia. Você começa a sentir que está, enfim, alinhado ao que realmente importa. Enquanto você escuta isso, feche os olhos e observe como seu corpo reage ao silêncio. Não o silêncio de fora, mas o que se forma dentro quando você para de lutar contra si mesmo. Talvez haja inquietação, talvez alívio, talvez um medo antigo que ainda não quer soltar o controle. Não julgue, apenas sinta. Você está aprendendo a ficar em paz com o que é, e isso por si só já é um milagre cotidiano. Talvez hoje você não precise dizer nada, não precise se explicar, apenas manter sua frequência limpa, sua intenção clara e seu coração aberto. Se essa nova forma de presença já começou a nascer em você, inscreva-se, não para seguir mais um caminho, mas para honrar o seu. Esse silêncio é a sua oração. Comente, eu senti isso, se essa força silenciosa também está te habitando. Compartilhe com quem precisa lembrar que reagir nem sempre é responder. E lembre-se, sua alma está aprendendo a falar na linguagem da paz. Você começa a entender que o que antes te movia, agora te esgota. Não porque perdeu valor, mas porque você se transformou. Há um esgotamento que não se cura com descanso, mas com verdade.
Não adianta dormir mais, viajar mais, buscar distrações, porque o que está pedindo alívio não é o corpo, é o espírito, e ele grita em silêncio dizendo: chega de sobreviver em uma vida que não te representa mais. Esse grito não é histeria, é semente de mudança. É o sinal de que algo novo quer nascer, mas precisa de espaço para isso. Você sente que já não consegue mais sustentar certas máscaras, que o esforço para manter a aparência cobra um preço alto demais. E aos poucos, você começa a se despir de convenções, de expectativas, de personagens. Não é um processo bonito, nem linear. É real, é necessário, é desconfortável. Mas a cada camada que cai, algo em você respira melhor. A alma não quer mais representação, ela quer retorno. Retorno ao simples, ao essencial, ao que vibra em coerência com quem você se tornou. Enquanto você escuta isso, respire fundo. Deixe que cada parte do seu corpo receba essa mensagem. Você não precisa mais fingir, não precisa mais forçar, não precisa mais correr atrás de uma versão ideal. Você pode apenas ser, e nesse ser, há descanso, há profundidade, há força, porque nada é mais poderoso do que alguém que escolhe viver a própria verdade. Mesmo que isso desagrade, mesmo que assuste, mesmo que afaste. Talvez hoje você esteja nesse ponto, onde o externo ainda exige muito, mas o interno já não permite mais fingimentos. E se for assim, inscreva-se. Não para consumir algo novo, mas para ancorar o que está nascendo em você. A lembrança constante de que ser inteiro é mais importante do que ser aceito. Comente: eu senti isso, se essa verdade te alcançou. Compartilhe com quem precisa parar de negociar a própria paz. E lembre-se, a alma cansada não quer mais descanso, ela quer sentido. Chega um momento em que você não quer mais voltar a ser quem era. Não porque odiava aquela versão, mas porque ela já cumpriu seu papel. Ela sobreviveu, aguentou, tentou, mas agora você sente que viver vai além de suportar, que existir exige mais do que funcionar. E nesse instante, um novo estado começa a emergir, não mais pautado por expectativas externas, mas por uma escuta interna, uma escuta tão profunda que transforma até os silêncios em direção. Você começa a perceber que há uma sabedoria no cansaço. Ele não vem apenas para te parar, ele vem para te revelar, para mostrar onde você ultrapassou seus próprios limites, onde se abandonou em nome da aceitação, onde silenciou a própria alma para manter o ritmo de um mundo que nunca desacelera. Mas agora, algo em você começa a desacelerar por dentro, não por fraqueza, por maturidade, por compreensão, por retorno. Enquanto você escuta isso, pare por um momento. Sinta como seria simplesmente existir sem pressão, sem precisar provar nada, sem correr contra o tempo. Apenas estar, respirar, ser. Essa ideia pode parecer estranha, quase utópica, mas ela é possível. E mais do que isso, ela é necessária. Porque enquanto você vive em função de expectativas, a vida real passa. E a vida real não acontece no excesso. Ela floresce no essencial. Talvez você esteja sentindo que algumas buscas perderam o sentido, que algumas metas não acendem mais. Isso não é desânimo, é refinamento. É o seu campo vibracional se ajustando ao que é mais autêntico. Se isso ressoa em você, inscreva-se, para manter viva essa lembrança de que viver não é perseguir metas, é habitar a própria verdade. Comente: eu senti isso, se esse refinamento também tocou sua alma. Compartilhe com alguém que precisa parar de se obrigar a continuar no automático. E lembre-se, o verdadeiro despertar não te faz correr mais. Ele te ensina a permanecer. Há uma fase em que tudo parece perder o brilho. As rotinas se tornam pesadas, as conversas repetitivas. Até os sonhos antigos começam a parecer distantes, como se pertencessem a outra versão sua. E, no fundo, pertencem. Porque algo em você já não se encaixa mais nas formas que antes pareciam confortáveis. É uma sensação estranha, como estar no próprio corpo, mas fora de lugar. Como olhar o mundo com olhos novos e perceber que nada mais parece como era.
Isso não é crise, é reconfiguração. Você começa a querer menos, menos ruído, menos disputa, menos pressa. Não porque perdeu o desejo, mas porque agora deseja diferente. O que antes te movia, agora te arrasta. O que antes te motivava, agora te cansa. E então, nasce um novo anseio, por leveza, por coerência, por silêncio com significado. Não é mais sobre conquistar o mundo, é sobre não se perder de si. E essa mudança não é visível aos outros, mas dentro de você, tudo já começou a se mover. Enquanto você escuta isso, respire fundo e sinta o que já não te representa mais. Quais partes de sua vida estão sustentadas apenas por hábito, por medo, por obrigação? Permita-se encarar essas respostas com honestidade, sem julgamento, sem pressa de mudar. Só presença, porque só a partir da presença você acessa a verdadeira clareza. E a clareza não grita, ela sussurra. Ela não exige, ela guia. Talvez você esteja nesse ponto em que tudo parece meio suspenso, nem mais o antigo, nem ainda o novo. Se for assim, inscreva-se. Não por querer respostas imediatas, mas para manter viva a lembrança de que esse lugar de incerteza é sagrado. É ali que você está sendo recriado. Comente, eu senti isso, se esse espaço entre versões também é o seu agora. Compartilhe com quem está tentando entender porque tudo parece estranho. E lembre-se, sua alma não está perdida, ela está apenas escolhendo com mais consciência o que realmente vale a pena. Há dias em que tudo o que você quer é desaparecer, não como fuga, mas como libertação. Sumir das expectativas, dos papéis, das versões que te aprisionam. Não é cansaço do mundo, é cansaço do personagem. Aquele que sorri quando quer chorar, que concorda para manter a paz, que se adapta por medo de ser rejeitado. Mas chega um ponto em que até isso se torna insuportável. E então você começa a se desfazer, não em pedaços, mas em camadas. As mais grossas, as mais antigas, as mais falsas. Você começa a falar menos, a se retirar mais cedo, a evitar o que antes tolerava. E de fora parece isolamento, mas por dentro é limpeza, um esvaziamento sagrado. Você está limpando o espaço para se ouvir de verdade, para lembrar quem era antes de precisar agradar, antes de medir cada gesto, antes de se moldar para ser aceito. E quanto mais você se escuta, mais percebe. Existe um você que nunca se perdeu, só estava encoberto. Enquanto você escuta isso, sinta onde ainda há ruído, onde você ainda atua, mesmo quando tudo em você pede descanso. Observe quais padrões ainda se repetem por medo de não ser amado. Respire dentro disso. Não tente mudar agora, apenas veja. E nesse ver, há cura. Porque o que é visto com verdade começa a se dissolver. A sombra não sobrevive à presença. E a presença é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Talvez hoje você não precise fazer mais nada além de parar. Parar de correr, de fingir, de se forçar. E nesse parar, algo novo começa a se mover. Se esse processo está vivo em você, inscreva-se, para lembrar dia após dia que desaparecer do mundo é às vezes a única forma de voltar a si. Comente, eu senti isso, se esse esvaziamento também pulsa em você. Compartilhe com quem precisa lembrar que o recolhimento é sagrado. E lembre-se, a alma não quer visibilidade, ela quer verdade. Você começa a perceber que está mudando quando o que antes era urgente se torna irrelevante, quando conversas perdem o sentido e lugares antes familiares soam estranhos. Não é arrogância, é crescimento. E o crescimento tem esse efeito. Ele desorganiza, ele quebra pactos silenciosos, questiona vínculos frágeis, reordena prioridades. E no meio desse processo, você sente saudade de algo que ainda não chegou. Porque o novo não aparece com manual, ele vem com vazio. E esse vazio, quando respeitado, vira portal. A antiga versão de você começa a dissolver. Ela resiste, claro. Tenta te lembrar do quanto era segura, do quanto funcionava. Mas você sabe, funcionava sim, mas à custa da sua inteireza. E agora, algo em você já não aceita mais trocar verdade por aceitação.
Já não aceita mais o cansaço como estado normal. Já não consegue mais sorrir quando tudo em você quer silêncio. E é nesse não suportar mais que nasce o verdadeiro renascimento. Enquanto você escuta isso, observe quais espaços ainda exigem que você se esconda, quais vínculos ainda cobram sua performance, onde você ainda se explica para ser compreendido. Respire dentro dessa consciência. Não precisa se afastar agora, mas comece a se recolher por dentro. Comece a recuperar as partes que você deixou em troca de pertencer, porque você não precisa mais se fragmentar para caber. Você está aprendendo a ser inteiro, mesmo que isso signifique andar só por um tempo. Talvez hoje você esteja mais introspectivo, mais calado, mais seletivo. Isso é maturidade energética. Se você sente que está se reencontrando no meio do caos, inscreva-se, para lembrar que o caos também é útero, também é início, também é casa. Comente "Eu senti isso", se esse renascimento silencioso te toca. Compartilhe com quem está cansado de manter um personagem. E lembre-se, quando você começa a se recusar a fingir, o universo começa a te mostrar quem você realmente é. No fim, tudo se resume a um único retorno: o retorno a si. Depois de tantas buscas, rupturas, renascimentos, você se encontra exatamente onde sempre esteve, mas agora desperto. Nada mudou no mundo, mas tudo mudou em você. A pressa virou presença, a culpa virou compreensão, a luta virou entrega. E nesse novo estado, você entende. Nunca foi sobre se tornar alguém. Foi sobre lembrar quem você já era antes de se esquecer. Você não precisa mais justificar sua existência com resultados, nem medir seu valor com expectativas. O que você sente agora é mais profundo do que qualquer rótulo. É uma dignidade silenciosa, uma inteireza que não exige, que não dramatiza, que simplesmente permanece. E quando você permanece, a vida finalmente se revela, sem filtros, sem promessas, sem idealizações, apenas como é. E o mais surpreendente, isso basta. Enquanto você escuta isso, permita que cada parte do seu corpo reconheça essa nova vibração. Não há nada que precise provar, nada que precise alcançar. Você chegou, talvez não no destino idealizado, mas no ponto exato onde sua alma pode, enfim, respirar sem medo. É aqui que a sua frequência se estabiliza, não por rigidez, mas por verdade. A verdade de quem já não se curva, de quem já não se apaga, de quem decidiu ser. Talvez hoje você não precise mais de respostas, apenas de espaço, de silêncio, de permanência. E se isso reverbera em você, inscreva-se, para manter viva essa nova versão, não como ideal, mas como prática diária de estar em si. Comente "Eu senti isso", se essa conclusão tocou fundo em você. Compartilhe com alguém que também está pronto para voltar para casa. E lembre-se, sua alma não quer mais sobreviver, ela quer despertar.